Fala, meus queridos, tudo certo? Tô lendo um livro agora que se chama Foco, que é do Goleman, uma coisa assim. Mas ele fala sobre um estudo nesse livro que eu já tinha lido ou visto em algum vídeo, alguma coisa assim, que é sobre a proporção de médicos processados e que, quando eles foram analisar a questão assim de motivos assim pelo qual os médicos assim eram processados, eles perceberam uma relação direta em relação ao tom de voz do médico na hora que estava fazendo uma consulta. Ou seja, médicos mais empáticos ou médicos que eram mais queridos passando as informações, eles eram muito menos processados do que médicos que eram mais ríspidos. Era interessante que nesse estudo mostrou que não existia nem a questão de um fator de quantidade de erros médicos. Vamos supor, um médico que tinha errado, tinha cometido mais erros em questões de prescrição, ou seja lá o que for, ou cirurgia que dava errado, ele era menos processado, no caso, do que um médico que ele era ríspido com as palavras. Ou seja, o outro médico poderia ser até mais assertivo, fazer as coisas mais bem feitas, mas o fato dele não saber se comunicar faz com que ele acabe se tornando mais propenso a receber um processo. E, cara, isso é tão interessante, porque eu percebo que a comunicação, ela é algo que importa demais, sabe? O fato de você saber se comunicar, o fato de você saber expressar e saber mesmo demonstrar aquilo que, de uma forma que a outra pessoa que está te ouvindo sinta que você se importa. Isso, cara, é extremamente importante, porque se você estiver falando, talvez você está buscando, você está cuidando ali de uma pessoa, mas na hora de passar as informações, isso não soar como você se importando com o bem daquela pessoa que está te ouvindo, a forma que a outra pessoa vai receber esse seu favor, ela não é positiva. Ela não é positiva. E você vai estar, por mais que você está se esforçando, você está se doando, você está fazendo algo de bom pelo outro, o tom faz com que a pessoa não tenha essa percepção. Isso eu percebo claramente na minha vida. Eu, desde muito jovem, assim, eu sempre fui taxado de um cara grosso, que tipo, eu sempre fui muito ríspido, assim, talvez, na forma de falar, meus posicionamentos, nunca fui de ficar me importando muito com o que as outras pessoas iriam pensar de mim, etc. Mas até lendo, assim, esse livro, cara, isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção porque é importante que a outra pessoa, através do tom da minha voz, sinta que eu me importo. Isso com todas as pessoas ao meu redor, com a Débora, com o Daniel, e não é o fato de estar certo, não é o fato de errar mais ou errar menos, mas a percepção das pessoas mediante a forma que eu me comunico com elas é extremamente importante para que ela se sinta amada, para que ela se sinta protegida e até de alguma forma assim escutada, sabe? Enfim, é isso. Não tenho muito o que falar assim em relação a isso. Sugiro que você leia esse livro, Foco, é bem interessante, mas é algo que a gente tem que cuidar, porque não importa necessariamente somente aquilo que você diz, mas o tom que você diz, ele define, cara, até mais daquilo que a forma que a outra pessoa irá receber aquilo que você quer transmitir. É isso, meus queridos. Eu espero que esse meu vídeo aqui te ajude de alguma forma e você tenha uma comunicação mais assertiva aí na outra ponta. Um grande abraço.